Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? 18 de novembro de 2019, 16h30. Aqui estamos para dar início a mais uma semana, mais uma segunda-feira, a penúltima semana de estudos de 2019. Beleza? E vocês, como estão? Vou colocar só alguns comentários que vão passando aqui, enquanto eu agradeço a você também que acompanha aí pelo SoundCloud e pelo Spotify. Obrigado também pelas mensagens que têm sido deixadas, o apoio de vocês compartilhando as reflexões que eu ponho no Instagram. Também pode tirar print, mandar adiante aí, se for preciso. Esse é o estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, realizado pelo Canal Mood em parceria com o Overbook Marketing Digital e Financiamento Coletivo. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Esse é o encontro de número 79, capítulo 17, Sede Perfeitos, parte 2. Então iremos até o 80, se nada impedir o estudo da semana que vem. Aí pausamos até fevereiro aproximadamente. Eu vou colocar só o comentário do Diogo aqui, que eu não sei se foi aquela hora. Peraí. Aqui. Agora vai. Boa tarde, queridos. Vitor, já faz 2 anos que acompanho seus estudos e hoje pela primeira vez terei a oportunidade de estar com vocês ao vivo. Gratidão. Valeu, Diogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo prestígio aí, né, nesses 2 anos e que o grupo possa te acolher muito bem. E a todos e todas vocês também que estão chegando aqui, vindo pela primeira vez no ao vivo, muito obrigado. Tem bastante troca também aqui no chat. Valeu. 17.3 Os bons espíritas. No último encontro há 2 semanas nós vimos o homem de bem e hoje nós veremos então qual que é a definição do evangelho para o que seria um bom espírita. Item 4. O espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. O que está resultado acima é o que disse o homem de bem, né? Então, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido. Porque é muito comum pessoas que conhecem o espiritismo, e não é o espiritismo, é qualquer teoria, qualquer doutrina. Você tem muitos padres que conhecem tudo que está na Bíblia, mas não praticam ou não sentem aquilo de verdade, pastores. Você tem pessoas que se dizem budistas, mas que na verdade não sabem direito o que estão buscando no quesito iluminação ou no quesito desapego. Você vai tendo situações onde o indivíduo sabe daquilo, mas não necessariamente conecta. Cardiologista que fuma, a pessoa sabe tudo, ninguém precisa falar mais para ela, mas a coisa do sentir, ativista, defensor de animais que come carne, isso tudo passa por esse processo. Então, o no espiritismo não é diferente, tá legal? Não é porque é espírita. Existem espíritas que entendem tudo o que está escrito ali, mas o que eles estão trazendo é que se você sente tudo isso que está sendo dito e faz um sentido emocional, é melhor para você do que se fizer apenas sentido racional. Se fizer sentido racional já é um começo, porque é raciocinado. Tá? Conduz forçosamente aos resultados acima, vide o homem de bem, o estudo anterior, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. Isso eu partilho. Tá? É algo que eu também sempre coloco quando perguntam, Vitor, você é espírita? Não, não sou espírita. Das vertentes que se colocam, o cristianismo é que mais me chama atenção. Eu acredito nos valores colocados por Cristo, então acho que não tem nada de mais seguir isso. É muito óbvio assim. Não de maneira religiosa, mas de maneira ética. Se nós conseguirmos seguir o que Jesus falou, independente da religião, ele não falou nada que seja religioso. Infelizmente,
criaram uma religião ao redor daquilo. Mas se ele tivesse sido só um cara falando coisas, talvez você teria mais muçulmanos aceitando ele, taoístas e assim vai. Mas infelizmente a igreja tomou posse de Jesus e caracterizou, fundiu o cristianismo com o catolicismo. E aí fica difícil. Você pode então, mas como é que você faz palestra em casa espírita se você não é espírita? Justamente por isso, porque eu estudo o espiritismo. Talvez se eu fosse espírita, eu fosse mais um fanático entre tantos que só ficam falando o quanto é lindo, o quanto é maravilhoso, porque a doutrina, mas eu não acho assim. Eu entendo que isso é um manual de conduta que pode nos tornar pessoas melhores, mas tudo que faz com que sejamos pessoas melhores dói. Talvez não tudo, né? Mas a maioria das coisas dói no sentido de exigir um esforço, de demandar uma ação, de tirar da zona de conforto. E a religiosidade mal empregada, ela na verdade te põe na zona de conforto. Fique tranquilo que você vai para o inferno ou você vai para o céu. Fique tranquilo porque Deus perdoa tudo. Fique tranquilo porque se você aceitar Jesus na última hora, nada de mal lhe acontecerá. Beleza, tudo muito bonito, mas é confortável. O Espiritismo, a meu ver, é uma ciência que ainda não pode ser comprovada, porque está engatinhando nos seus processos de criação, que é estudo dos fenômenos espirituais. Porque os fenômenos espirituais existem, nós ainda não conseguimos catalogá-los, mas você vê uma psicografia que o cara assina um apelido que só os dois sabiam, situações onde houve psicografia que disse onde o corpo estava enterrado e tinha realmente o corpo enterrado ali. Quer dizer, existem fenômenos espirituais, aquilo que não pode ser explicado pela matéria. E o espiritismo tenta desvendá-lo, trazendo informações que são importantes, mas que continuam sendo escritas, né? Por isso, quando eu digo que eu não sou espírita, não é que eu rejeito isso aqui. Pelo contrário, é que eu não me fecho apenas a isso, mas eu tento estudar isso a fundo, tanto que estamos no estudo 79 aqui, e sem qualquer pausa para brincadeiras e piadas, com seriedade, porque realmente eu não estou aqui para fazer deboche e nem para encontrar defeitos. Estou aqui para ver o que está escrito, se fizer sentido pela lógica, nós vamos em frente. Se não fizer, nós questionamos e tentamos buscar maiores informações. Nós, eu falo vocês também, lógico. O Espiritismo não criou nenhuma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao proporcionar uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, segundo esta opinião que aqui está, o objetivo do Espiritismo é justamente esse, explicar de forma científica os fenômenos espirituais, porque solidifica a fé. Quando você duvida, você tem o direito de duvidar porque você não está vendo. Mas quando alguma coisa se comprova e eles conseguem encontrar meios de dizer que isso sempre acontecerá assim, dessa forma, dessa outra, aí você não tem muito o que questionar. Ou, contra fatos não há argumento, você não tem nada que questionar. Então cadê as provas? Não tem prova. Psicologia também se você pega a criação dela, tudo, vai. Aqui no Brasil, por exemplo, chegou em 1970. Década de 70, é tudo muito novo e as pessoas querem milagre. O Espiritismo está lá, em 1857, começa a ser escrito, é lançado, é publicado, quer dizer, para a ciência é pouquíssimo tempo. Quantos anos tem a física, quantos anos tem a astronomia, quantos anos tem a matemática, quantos anos tem a medicina, e eles ainda cometem erros, e ainda tem coisas que eles não podem explicar. Fica claro o que eu quero dizer? Essa angústia de coisas que não podem ser explicadas pelo Espiritismo, a maioria delas naturalmente serão explicadas, mas daqui décadas, sabe? Séculos, talvez milênio. Agora nós estamos aí tentando entender algumas parábolas de Jesus aplicando o reencarnacionismo, então talvez o Espiritismo também vai levar um tempo para ser entendido realmente como algo. E eu acredito nisso, por isso não faço disso minha religião, mas uma ciência. Tá bom? Sendo a moral do Cristo a mesma coisa. Cadê? O verdadeiro espírito e o cristão são a mesma coisa? É na representação de que o espiritismo vem aperfeiçoar o que Jesus falou, no sentido de dar a ele uma didática mais clara e explicações mais racionais. Mas ele não traz nada novo. E isso é muito importante ter em mente, porque tem muita gente que fica espírita e sai por aí como se de repente agora fosse o novo escolhido, a nova escolhida, e não existe essa conversa de escolhido e escolhida.
Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, pois ela não traz alegorias nem figuras que pudessem dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força, pois vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Pronto. Tá? Vamos ler isso aqui com calma. Só aquela desafogada aqui para tomar uma água. Tem a Gilda Soares. Ó, primeira vez ao vivo também. Seja muito bem-vinda também. Tiago Moraes. A moral do Cristo é a principal lição, independente da religião a ser seguida. Exato? Tanto faz, exatamente. Você pode ter a religião que você quiser e ser cristão, porque cristianismo não é uma religião. Não foi construído assim por ele. Se foi transformada pelos outros, problemas dos outros. Nós não somos obrigados a ficar apegados a isso. Porque tem muita coisa que outros teóricos falaram, né? Ou outros filósofos, ou outros profetas, falaram coisas boas, sabe? Tem coisa boa em Siddhartha Gautama, tem coisa boa como nós já vimos em Lao Tse, tem coisa boa em um monte de gente. Mesmo em Sun Tzu, que escreve A Arte da Guerra, você tem muita gente que veio trazer coisa boa. Portanto, você pode ter essa coisa de você ter uma religião tribal, ela é da adolescência emocional, quando você fala assim, você tá com uma camisa de banda, mas eu te ouvi ouvindo sertanejo, você traiu o movimento, tá? Aí você meio que tem que fazer aquilo o tempo todo, senão você não pertence mais àquele grupo. Quando você alcança uma maturidade emocional, você não se importa com isso. Você fica com aquela playlist que vai, sei lá, sabe, Metallica, a Raça Negra, e você não tem constrangimento de estar ouvindo isso. No campo filosófico e religioso, é quando você pega coisas do budismo, pega coisas do taoísmo, pega coisas do hinduísmo, pega mensagens positivas trazidas por ateus, do niilismo você consegue encontrar coisas também. E você vai construindo aquilo que é a maneira com a qual você se religa ao que é sagrado para você e faz você se sentir melhor. Aí você fundou uma religião. O resto é meramente didático, né? Igual fala assim, eu sou bipolar. E daí? Significa o quê? Você vai me bater ou vai começar a chorar? Você está numa crise maníaca e vai me bater ou vai sair comprando um monte de coisa? Ou está numa crise depressiva e vai começar a chorar? Nenhum nem outro. Então não faz diferença quando eu digo que eu sou bipolar para quem não convive comigo e não entende as alterações desse humor, fica claro? A religiosidade é a mesma coisa. Então você vai dizer assim, eu sou espírita. É só para o outro entender. Olha, eu frequento casa espírita, acredito em reencarnacionismo, blá, blá, esse monte de coisa. Beleza, isso eu entendo. Não dá para você parar no meio da rua e falar, deixa eu te explicar sobre o sagrado. A pessoa não vai nem querer. Vai achar que você ficou maluca. Realmente esse ponto. Tá? O objetivo desse estudo, o objetivo disso aqui tudo é tirar a culpa. Tirar o medo. Tirar o dogma. Você é livre para fazer o Frankenstein que você quiser e chamar de religião se assim te fizer bem. Contanto que isso te faça ser uma pessoa melhor. Contanto isso que dê um motivo para você concentrar a tua fé e canalizar aquilo em algo positivo, ninguém tem nada com isso. O resto, com o tempo, você vai amadurecendo, seja o que for, que precisa de ajuste. Muitos daqueles que creem na realidade das manifestações não compreendem nem as consequências, nem o seu alcance moral, porque era o que tinha. O cara via a mesa se mexendo, a cadeira se mexendo, percebia vultos, alguém ouvia vozes, mas eles não entendiam o que significava isso. É um fantasma completo, tem vida depois da morte, ou é só uma voz que fica voando por aí, como se fosse uma fumacinha? Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Quer dizer, eu acredito em fantasma, mas eu não acredito que eu vá virar um. Como a pessoa fala, eu acredito em demônios, mas eu não acredito que eu sou o demônio para a vida de alguém. Porque ao longo da nossa existência tem alguém que nos entende como um demônio.
Eu odeio esse cara, ele acabou com a minha vida. Por causa dele eu não fiquei com a mulher que eu amava, com o homem que eu amava. Por causa dele eu não consegui o emprego que eu queria. Eu quero que ele morra e não sei o quê. Nós somos demônio na vida de algumas pessoas, anjos na vida dos outros e completos ignorantes, completos assim, invisíveis na vida de outros, que nem se importam com a nossa presença e morrerão sem se importar. Tudo bem. A questão é o que eu estou fazendo da crença que eu professo. Eu acredito realmente nisso? Olha, eu acredito em espíritos, eu acredito em mensagens e não sei o que. Mas Deus me livre de morrer. Isso é sentir. Não é que você deseja a morte. Fala, Senhor, pode me levar que eu já acabei o que eu estou fazendo aqui. Às vezes dá vontade de esperar um OVNI, alguma coisa assim, né? Será que eu vou ser promovido? Mas a realidade é que não. A realidade é que o nosso local é este aqui. E cabe a nós sabermos o que fazer. Então, se você realmente sai por aí dizendo, eu sou espírita, acredito em reencarnação, então, quando der angina no coração, você fala, beleza, o que vai morrer é o corpo. Aí você percebe o tanto que é difícil sentir. É isso que está lá no primeiro. Esta é a dificuldade do sentir. Eu acredito que esses garotos que vêm e morrem aos 7 anos são espíritos que tinham coisas para terminar, eles terminaram, agora eles podem voltar. Beleza, mas quando o teu filho de 7 passa por isso, beleza? A pessoa vai conseguir pegar lá um caixão menorzinho e falar tudo bem, não estou sofrendo? Não, porque nós temos conexões, nós temos saudade, nós temos dúvidas, nós temos apego, nós temos carinho, nós temos tudo isso. E por mais que a minha razão me diga, não, tudo bem, eu vou reencontrar meu filho assim que eu desencarnar, eu não estou vendo ele aqui agora, e eu quero aqui agora. Essa é uma noção para você entender assim. O que é sentir a religião, a crença, a filosofia que você professa? O que é acreditar nisso profundamente, não importa o que aconteça, você fala, olha, Vitor, você está com câncer, vai cair todo o teu cabelo, você vai perder a barba, cabelo, tudo. E eu falo assim, não, vou me matar. Ué, mas está aí no estudo 80 do Evangelho, porque vai ficar sem pelo, vai se matar? Então apaga todos os estudos aqui do YouTube. Ou deixa aí, porque talvez alguém escute e realmente mude, mas você está fazendo isso por quê então? Por que você está ligando essa câmera se você não acredita no que está pregando? Né? Ou no que está falando? Aí isso vale para você que é evangelizadora, para você que é professor, para você que é médico, enfermeira, para você que é engenheiro. Se você não acredita naquilo que você está fazendo, fica difícil. Né? Eu odeio bebida, eu odeio o alcoolismo, não sei o que, mas eu sou engenheiro e me chamaram para construir uma nova fábrica de bebidas. Eu vou fazer porque é o meu trabalho, mas vai te dar um conflito, percebe? As escolhas que nós fazemos espiritualmente, elas são escolhas norteadas por aquilo em que nós acreditamos. Se o que nós acreditamos oscila de acordo com o nosso humor ou de acordo com, se foi do jeito que eu queria, é Deus. Se não foi, é o diabo, então nós vamos nos comportar de forma a nos moldarmos como se fosse uma criança querendo receber o presente do Papai Noel e para isso ela precisa ser boazinha o ano inteiro. Isto não é viver a sua verdade. A sua verdade e a minha verdade, ou a verdade de qualquer um que aqui está, é que em alguns momentos nós somos ruins. Nós somos egoístas, nós temos medo, nós ficamos inseguras. Em outros, nós somos altruístas, nós somos valentes, em outros, nada nos assusta. Mas este quantum do que é vivido deve ser considerado como um todo. E isso vai determinar, a análise desse todo vai determinar qual é a sua verdadeira religião e onde verdadeiramente está colocada a sua fé. Por isso, quando você eu sinto, tome muito cuidado, porque não é fácil passar por isso no plano real quando você tem a ideia apenas aqui. Tá? Eu me lembro de um casamento que teve, acho que foi aqui na cidade ou na região há um tempo, que eles se casaram e na recepção o noivo colocou um copo no bolso, caiu, escorregou, caiu, o copo rompeu a artéria femoral dele e ele morreu. Na recepção do casamento, não foram nem para a lua de mel. Aí assim, essa esposa, ela pode ser espírita, o que for, a mãe, o pai, mas a esposa tá ali no momento do casamento, finalmente, acabou, cara, ela não vai ter mais, amanhã ela vai enterrar o marido.
Ela ficou viúva horas depois do sim. Obrigar que essa pessoa fale, beleza, foi a hora dele, nós só precisávamos casar para fechar um ciclo, agora... Não, não é não, é abraça a pessoa e fala, olha, você pode ficar na insanidade que você quiser, eu tô aqui para te dar ajuda, porque nessa hora é muito difícil professar verdadeiramente a fé. Né? É isso aí. Muito obrigado aí pelas mensagens. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns, jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com uma admirável clareza as nuances mais delicadas. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, enquanto que a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade ou do grau de instrução, pois ela é inerente ao desenvolvimento, no sentido especial, do espírito encarnado. Tá? Vamos lá então para os comentários. A Sandra Regina, antes dos estudos eu me desesperei. Olá, retomando aqui, caiu a internet aqui, caiu a energia na cidade, provavelmente, né? Aquele piscar de 5 minutos sem energia elétrica. Então o estudo foi interrompido. Vou continuar onde estava. Infelizmente os comentários foram todos removidos. É uma pena. Mas eu vou seguir então sem os comentários no estudo de hoje. Não sei que mais alguém apareça. Beleza? Aqui, ó. Ah, não. Agora esse aqui ainda é o outro. Desconfigurou tudo. Difícil. Agora vai. Valeu, Dênia. Boa tarde. Não pegou os comentários nenhum. Acho que agora vai, ó. Skyrim de novo foi isso, né? Felizmente vocês sabem como é. Paga uma fortuna de energia elétrica e não pode nem reclamar se a coisa dá errado. É necessário, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vemos homens de capacidade notória que não a compreendem, enquanto inteligências comuns. Jovens que mal saíram da adolescência apreendem com uma admirável clareza as nuances mais delicadas. Mais uma lição importante para entender assim: o teu filho pode ter muita coisa a te ensinar e às vezes aquilo que você vem cobrar do seu filho está errado. E tudo bem, mas às vezes está errado. Não no sentido de, você tem que comer legumes, não é aí que eu estou dizendo. Mas às vezes ele é um espírito um pouco mais evoluído moralmente que consegue perceber coisas que você não percebe. E aí você está ensinando a tua religião para ele, ou a tua religiosidade, e na verdade a dele já é até mais avançada. A sua é atrasada. Ou seja, abra um pouco também o ouvido para escutar o que o seu filho tem a dizer, a sua filha. Por mais criança ou adolescente que você o veja, dê uma chance, né? Não quer dizer que eles sabem tudo. Sendo assim, não é pela capacidade intelectual que o indivíduo vai compreender mais ou menos o que é o espiritismo, segundo o que está escrito aqui. Isso ocorre porque a parte material da ciência não requer nada além de olhos para ser observada, ou seja, qualquer pessoa consegue perceber o que está acontecendo ali. Enquanto que a parte essencial pede um certo grau de sensibilidade, que se pode chamar de maturidade do senso moral. Então aqui eles dão um ensinamento. À medida que eu desenvolvo o meu senso moral, eu aumento também a minha sensibilidade para coisas que não são materiais, ou que não são necessariamente visuais, sensoriais. Vamos pôr sensoriais aí. Né? Isso aí.
Maturidade é essa, independente da idade ou do grau de instrução. Portanto, mesmo uma criança pode ser madura moralmente e mesmo um idoso pode ser imaturo, pois ela é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. O desenvolvimento da nossa moral, ele não se dá da noite para o dia. E não é o desenvolvimento da moral como sociedade, nem esse, né? Olha o tanto que a nossa moral já mudou em décadas, séculos. Mas o desenvolvimento pessoal da moralidade, que pode ser no sentido libertário, no sentido de a moralidade não precisa ser sinônimo de castração. Liberte essa ideia de que moral é ruim. Moral pune. Moral é basicamente a maneira como você vai se comportar se ninguém estiver vendo. Se o caminhão tomba com refrigerante, você leva um para tua casa? Ou entende que não é porque o caminhão caiu que não tem mais dono? Se a carteira do bolso de alguém cai, você pega o dinheiro e joga a carteira no lixo ou você corre atrás da pessoa? A moral. O que você faz quando seus filhos e sua esposa viajam? Faz alguma coisa muito absurda aí na tua casa? Tá fazendo orgia quando eles viajam? Isso tudo é representação do que vai ser a tua moral. Se a tua moral é boa para você, então ela não é castradora. Só que se a tua moral é frouxa demais e não te põe limites, então ela é castradora, porque morrer aos 40 anos de enfisema pulmonar porque não conseguiu se impor limite ao tabagismo também é uma forma de castração. Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, eu pago minhas contas, eu vou fumar 18 cigarros ao mesmo tempo. Exatamente. Você está se castrando, porque vai morrer cedo. Pelo menos aumenta a tua chance de morrer cedo. Ou se não aumenta a chance de morrer cedo, tua pele envelhece mais, tua vida sexual vai pro vinagre, você não tem fôlego para nada, mesmo para o sexo, mas nem para subir escada, não consegue fazer nada. Fica com aquele cheiro que todo mundo sente você de longe, a tua casa fica com aquele cheiro, e isso não te incomoda. Mas é uma forma de castração, fica claro isso? Moral, então, não é a ausência total de regulação, mas é uma regulação justa. Justa. Você pode comer um hambúrguer com batata frita, mas não precisa ser todo dia. Senão você se castra entupindo suas artérias com 35, 40 anos de idade. Essas reflexões são para trazer liberdade. Aqui, que legal isso. Vou colocar o seu comentário, Ivone. Ivone Camuniac. O Espiritismo me levou a fazer as pazes com a palavra moral e também doutrina. É isso. Esse é o caminho. Porque nada é ruim, né? Nós é que damos um valor para o símbolo. Tá. Não, Ivone, o problema aqui não foi a internet, não. O que caiu foi a energia elétrica. Desligou tudo. Aí até reiniciar o computador. Né? Dênia, faz tempo mesmo que você não aparecia. Vitor, qual a diferença de moral e amoral? A moral é quando há ausência total de moral. Quando tem um A na frente, normalmente indica que não existe. A amoral é uma pessoa sem moral. Em termos filosóficos, porque na prática não existe alguém sem moral. Mas é uma pessoa que não tem moral nenhuma. Vai furar fila, vai ficar com gente casada, vai dar em cima de não sei o quê. Não está nem aí, não tem esta preocupação. Não simpatiza com a moral vigente coletiva. Dentro da nossa moral coletiva tem alguns pontos que a maioria concorda, tem um pessoal que discorda disso, daquilo, mas tem uma regra mais ou menos ali. Se você matar uma pessoa é errado meio que para todo mundo, assim, sabe? Um ou outro talvez vai dar razão para você. Se você estuprar uma pessoa é errado, assim, moralmente falando, essas coisas são consideradas erradas. Aí você entra nas segundas instâncias, terceiras instâncias, que seriam homossexualidade é moralmente errada? Aí alguns vão dizer que sim, aí já é uma população maior dizendo que sim, outros dizendo que não. Então, nesse sentido, meio que quem não está nem aí para nada disso, sabe? Quem realmente não se identifica com nada seria uma pessoa amoral.
o que eu acho que não existe, porque mesmo que o indivíduo seja a própria liberdade em pessoa, isso ainda determina a moral dele. Eu não ligar para nada é uma forma de desenvolver uma moralidade que não liga para nada. Então, quando ele tem que ligar para algo, ele meio que fala, não, eu não posso ligar para isso, porque senão vão achar que eu estou me servindo ao sistema e eu não quero servir ao sistema. Por isso eu acho muito difícil dizer que uma pessoa é completamente amoral. Não precisa ser gênio, não precisa ser PhD, na verdade essas coisas nem farão a diferença se você realmente não tiver dentro de si o desenvolvimento, esta sensibilidade que vem com a maturidade do senso moral. Como é que eu desenvolvo meu senso moral então? Entrando em contato com realidades diferentes da sua. Fica claro isso? Você vai desenvolver moral se você, por exemplo, tem dificuldade de lidar com pessoas de outra cor de pele, socializando com elas. Você vai desenvolver moral se tem dificuldade de lidar com gays e lésbicas ou LGBT infinito, se socializar com essas pessoas. E vice-versa também. Porque tem gente, hoje é mais comum você ter crianças que são criadas num ambiente gay, os pais, as mães, convivem com pessoas assim e tal, e alguns transformam os héteros em vilões, assim, sabe? Cuidado, que eles vão te agredir e tal. Vão, mas não todos. Então você também deixa espaço para teu filho perceber que nem todo hétero é violento, é homofóbico, que nem todo mundo está preocupado com isso, sabe? Nem todo mundo vai ter um julgamento pelo cabelo, pelo gênero, por tudo isso. Se fechar nesse bloco, se fechar nessa bolha, não vai te permitir crescer moralmente. Entre em contato. Como, Victor? Eu moro aqui num apartamento de luxo, como é que eu vou entrar em contato com pessoas pobres se eu tenho medo? Vai fazendo trabalho voluntário, você vai perder o medo. Vai ficar com medo de entrar, vai ficar com medo de sentar. Mas as pessoas estão indo lá, fazendo aquilo todo dia e nada acontece com elas. Aí você vai perceber que depois de um tempo isso desbloqueia também e você não fica mais tão preocupado. Então, desenvolver o senso moral passa por esse aspecto também de entrar em contato com outras experiências, outras pessoas, perceber que o mundo não gira ao redor do teu ponto de vista, nem de você, e que existem muito mais informações do que você pode abarcar no momento. Isso vai te dar humildade e naturalmente te desenvolve moralmente, porque a humildade é um dos caminhos para o desenvolvimento moral. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve lhes impede a visão do infinito, e é por isso que não conseguem romper facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor além do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica nada ou pouco as suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer as suas tendências. Tá bom? Eu vou ler de novo, vou pôr uma pergunta da minha mãe aqui. Celeste Antenori, o psicopata não seria amoral? Então, boa pergunta. Boa pergunta. O psicopata, ele passa por um processo que é desconexão muitas vezes neurológica. Ele não faz certas ligações que o permitiriam sentir coisas como compaixão, pena, dó, remorso, essas coisas. Se você acredita que existe só este corpo, aí sim você pode ter um indivíduo completamente amoral em razão da psicopatia. Se você acredita em reencarnacionismo, então mesmo que o cérebro do indivíduo não seja capaz de fazer essas conexões, emocionalmente o espírito dele conseguirá trazer algumas coisas, principalmente quando ele está dormindo. Por isso eu não acredito que existe ninguém completamente amoral, porque eu sou reencarnacionista. Completamente eu estou dizendo. Não sei se ficou claro, mas é o que eu entendo dessa pergunta sua. Para alguns, os laços da matéria estão ainda muito tenazes para permitir ao espírito desprender-se das coisas da terra, grosseiros. O nevoeiro que os envolve lhes impede a visão do infinito, e é por isso que não conseguem romper facilmente com seus gostos, nem com seus hábitos,
não compreendendo que possa haver nada melhor além do que aquilo que possuem. E isso vale para os espíritas. Tome cuidado para não achar também que não existe nada melhor do que aquilo que você possui, porque o infinito é infinito. E o espiritismo é uma plaquinha colocada na linha do tempo da história. Vai ser ultrapassado daqui a um tempo. Quanto? Sei lá, 5.000 anos, mas ainda assim será ultrapassado. Tanta coisa foi ultrapassada em 5.000 anos. Por que o espiritismo não poderia ser? E aí vai vir uma outra coisa maior do que ele. Então, se eu olho por infinito e vejo o espiritismo já resolveu tudo, não vamos precisar de mais nada, aí eu estou cometendo um erro. Porque tem um monte de pergunta trazida pela base da codificação espírita, onde as respostas são: vocês não estão maduros o suficiente para saber isso. Quer dizer, existe algo que ainda será respondido de outra forma. Pode vir através de espíritos no fenômeno explicado pelo espiritismo, mas não significa que terá vindo pelo espiritismo. Porque não é porque o indivíduo descobre a gravidade que ela não existia antes. Não é porque os indivíduos constroem um navio que antes ninguém conseguia navegar. O pato está lá andando em cima, flutuando na água. Já existia a dinâmica para eles, fica claro isso? O espiritismo, portanto, abre recursos para que nós consigamos acreditar, provar, consultar o mundo espiritual, e isso vai avançar o nosso adiantamento, mas isso se dá por fenômenos espirituais. Não foi Kardec que inventou isso. Apenas veio e deu nome aos bois. Por isso, quando eu digo que será ultrapassado, é num sentido bom, de que virá algo melhor e fará com que esse conhecimento seja totalmente utilizado e que não tenha mais nada que se possa extrair dele, se não transformá-lo em uma prática, inclusive acadêmica. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, mas não modifica nada, ou pouco, suas tendências instintivas. Em suma, eles veem apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de vencer as suas tendências. Tá bom? Então, para algumas pessoas, é a questão do respeito do limite. Questão do respeito de limite. Não tenta forçar alguém a enxergar o que você é. É como imaginar você pega alguém que está dormindo e coloca um farolete na cara dela. Ela não vai enxergar. Acende uma vela, né? Ou se for uma luz com dimer, né? Que nem tem em motéis ou casas mais luxuosas, vai lá devagarinho, vai aumentando a luz aos poucos, para o olho dela ir se acostumando com aquilo. Então você chega e fala: isso aqui tudo é verdade absoluta, você está errado se discorda disso. Para uma pessoa que até ontem acreditava em outras coisas e que ainda não tem desenvolvimento moral para que isso faça sentido, aí você não está ajudando em nada, né? Só está ofuscando e criando nela uma aversão àquilo, porque é ruim acordar com um farol na cara. E aí, a próxima vez que alguém chegar a ela falando de espiritismo, não quero saber disso aí não, já me explicaram tudo e eu não acredito em nada. E na verdade, não era a hora dela, ela estava verde por conteúdo e você tentou enfiar a goela abaixo. Isso acontece. E não é só por maldade, é mesmo por carinho. Não, vem cá, deixa eu te explicar, você está errado, deixa eu te explicar como funciona a morte. E às vezes o outro não está aberto ainda para isso, dá um tempo, né? Vá no limite do outro. A Luísa coloca aqui sobre os psicopatas anteriores, né? Os psicopatas são extremamente inteligentes. Não necessariamente, Luísa, sabe por quê? A questão é muito Darwin isso. Não é que o psicopata seja inteligente, é que os psicopatas que não são inteligentes não conseguem nada. Para conseguir ser um bom criminoso, um serial killer ou para conseguir manipular as pessoas, você precisa ser inteligente. Os psicopatas que não são inteligentes não conseguem nada disso, porque eles já não têm o sentimento, então eles não se conectam afetivamente. E eles não têm inteligência, eles não dão conta de manipular ninguém. Todo mundo percebe e passa eles para trás. Então é meio Darwin, como eu disse, nesse sentido. Né? As plantas estão lá no alto e só a girafa com o pescoço alto consegue comê-las, então depois de um tempo vai parecer que só existem girafas com pescoço alto, mas não, as de pescoço curto morreram de fome, por isso não existem mais. Os psicopatas desinteligentes não se tornarão grandes serial killers, porque eles simplesmente não têm recurso intelectual para dar conta de fazer tudo isso sem serem pegos. Então você vai ter um monte de psicopata que acaba sendo preso porque roubou uma galinha, porque roubou um pacote de bolacha, porque fez alguma coisa, assaltou uma casa para pegar uma televisão, porque não tem recurso para ser mais do que isso. Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral, que lhes parece banal e monótona.
Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença, porque recuam diante da obrigação de se transformarem a si próprios, ou então reservam suas simpatias por aqueles que comungam de suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo em outra existência. É manual assim de como ser espírita. Apegam-se aos fenômenos mais do que à moral. Claro, porque como não tem a moral desenvolvida em um nível alto, eles não conseguem percebê-la fora. Quando você é analfabeto, você vê a placa, o letreiro da loja, mas você não consegue entender o que tem ali. Depois que você aprende a ler, você quer ler tudo. O indivíduo que não tem o desenvolvimento moral, quando ele olha para algo que é fruto da moral, ele não consegue interpretar aquilo. E à medida que ele se desenvolve moralmente, tudo onde ele olha, ele enxerga moral e começa a fazer sentido. Portanto, se esse indivíduo não tem desenvolvimento da moral, é natural que ele não queira ir para o campo da moralidade, que ele ir para o campo dos fenômenos. Não, eu não quero saber de causa e efeito, eu não quero saber que eu terei que pagar pelo mal que eu faço aqui. Eu quero ver a mesa batendo. Eu quero ver a psicografia. Eu quero ver o médium pintando um quadro de Monet igualzinho o Monet faria. É só isso que a pessoa está interessada. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, aquelas tábuas de Ouija, tudo isso, sem indagarem se são dignos de penetrar os segredos do Criador. Transformam realmente os espíritos em fantasmas que estão ali escravizados cumprindo ordens. Me diga tal resposta e você vai me dar. Não compreendem a moralidade por detrás disso. Que aquela pessoa que pode estar dando uma resposta para ele é alguém que até ontem estava ali, encarnado no mundo, andando para lá e para cá. São, afinal, os espíritas imperfeitos. Legal, porque se reconhece que existe o fenômeno espiritual, então já é um pouco mais espírita do que quem nem reconhece isso. Mas é imperfeito. Alguns ficam no caminho ou se afastam de seus irmãos de crença. Tem muita gente também que entra em casa espírita porque alguém morreu e disseram que se ela for lá, ela consegue a psicografia. Ela consegue a psicografia e vaza. Porque já conseguiu o que queria, não quer dar continuidade naquilo. Tá bom, eu não estou afim de melhorar, eu só queria saber se meu filho estava bem. Porque recuam diante da obrigação de se transformarem a si próprios ou então reservarem suas simpatias ou reservam suas simpatias por aqueles que comungam de suas fraquezas e prevenções. De novo. E tem gente que fala, eu quero receber uma carta do meu filho que morreu. E aí o cara fala assim, continue vindo na casa, assista umas 4 palestras, faça um tratamento, que aí os mentores da casa vão te conhecer, vão ter mais acesso ao seu filho, e a mensagem vai ficar mais fidedigna. Não, eu quero agora, eu vou em outro centro então. Aí chega no outro centro, o médium olha para ela e fala, aqui é a carta do seu filho, mamãezinha, te amo muito. Então tá bom. O espiritismo, muita gente fala assim, eu quero assistir palestra espírita, porque acha que vai ter gira lá no meio, como se fosse da Umbanda, mas na verdade não tem. Quando o indivíduo vai assistir uma palestra espírita, ele já fica todo receoso. Alguém vai incorporar aqui, aí ele vê uma pessoa falando sobre amor, sobre perdão, sobre melhorar os hábitos alimentares, ele entende, é só isso? Só que aquilo mexe com ele, porque ele percebe que ele está fazendo coisa errada. Ele chegou no lugar brigando com a namorada dele por ciúme. Aí o palestrante fala que o ciúme é uma fraqueza moral. Aí ele já se sente constrangido, não quer voltar nunca mais, porque ele não está afim de fazer mudanças. Ele queria ver alguém incorporando, como se fosse um teatro. Não encontrou, vai embora até encontrar isso, porque em algum lugar isso está acontecendo. Entretanto, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo em outra existência. A doutrina, o princípio da doutrina é o reencarnacionismo e nós temos a caridade também, que é o desenvolvimento moral. Se eu não acredito em reencarnacionismo e não associo que isso possa fazer com que todos evoluam moralmente até chegar a um ponto em que o mundo esteja mais harmonioso, nada disso aqui vai fazer sentido. Vai ficar mais difícil.
Aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero espírita, está num nível superior de aperfeiçoamento moral. O espírito que já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras, que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração, e sua fé é, por isso, inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue quando tem força de vontade. Vou abrir um comentário aqui apenas por uma errata, né? Porque a Eliane lembrou, nem na palestra de Umbanda tem gira. Quando eu disse palestra, eu realmente cometi um erro. Já fui convidado para fazer palestra em casa de Umbanda e realmente não tem. Eu quis dizer o trabalho, né? No momento do trabalho, o trabalho é aberto. O trabalho do kardecismo, na maioria das vezes, não é aberto. É uma reunião fechada, a pessoa tem que estar na casa há um tempo, tem que ser convidada para participar. O trabalho de gira realmente da Umbanda, ele é aberto. Naquele dia, naquela hora marcada, você vai lá para conversar com o preto velho, tal, com cigana. Independente de qualquer preparo que você tenha, se você nunca viu nada daquilo na vida, você poderá entrar e assistir aquilo de primeira numa vez e pode realmente gerar uma impressão de ou gostei muito e quero continuar aqui, ou meu Deus do céu, me tirem daqui porque eu estou com medo. Mas na casa espírita, onde tem o kardecismo, isso nunca acontece, mesmo no trabalho, porque a mesa branca trabalha-se para que não exista animismo. Pelo menos não no nível tão grande. Isso. Tem aqui a Ana Silva também, ó. O que me incomoda em quem estuda, entre aspas, a doutrina é dizer que já sabe de tudo. Não precisa aprender mais. Pois é. É isso que eu tento combater aqui, né? Quem pensa ser grande não pode crescer. Chandra Lacombe. Bom, então a definição do que é o que não é aquele que podemos, com razão, qualificar de verdadeiro e sincero. É muita coisa. Razão, qualificar verdadeiro, sincero. O espírita está num nível superior de aperfeiçoamento moral. Pode desenvolver o teu intelecto o quanto você quiser, pode virar palestrante fazendo 30 palestras por mês. Mas o que vai determinar o teu nível como espírita é a tua evolução moral. Não tem outro jeito. O espírito que já domina mais completamente a matéria, ele dá a percepção mais clara do futuro. Esse é o verdadeiro espírita, né? Os princípios da doutrina fazem vibrar nele as fibras, fazem sentido, que permanecem mudas nos primeiros. Em suma, ele foi tocado no coração, e sua fé é por isso inabalável. Um é como um músico que se comove com alguns acordes, enquanto o outro apenas ouve os sons. A diferença entre onde você está e onde você pode vir a estar. Se é isso que você quer. Se tudo isso faz sentido para você e dá justiça, puxa, então agora eu entendo por que alguém nasce aleijado, porque então agora eu entendo por que alguém nasce com problema cerebral. Isso tudo explica meio que o mundo para você e dá um senso de justiça pleno, de causa e efeito, de progresso, de tudo isso. É um sinal de que moralmente você já está mais evoluído do que quem não consegue compreender isso. Eu não estou falando do espiritismo, tá? Como eu disse, o espiritismo dá nome aos bois. Quando o nome dos bois te soa familiar, independente da tua religião, é porque você está moralmente evoluído. Se o nome é trocado por outro, mas é similar... Se você está numa religião, por exemplo, que fala assim, faça o bem porque você vai ser uma pessoa melhor e você vai ter outra oportunidade depois, isso tudo é a mesma coisa, é isso que eu quero dizer, tá? Não estou aqui dizendo, se você não gosta de espiritismo, você é inferior a nós moralmente. Não é nada disso. Não é o espiritismo, é a crença no reencarnacionismo, na justiça, em um sistema imutável que mantém as coisas funcionando em uma ordem justa.
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Aqui também traz um pouco de conforto. Conforto, sim. Por que traz conforto? Porque diz que é normal, tá, ter más inclinações. É normal que elas nos dominem. É difícil evitar que isto aconteça. E é isso que me faz um verdadeiro espírita. Não é, portanto, chegar a um troféu. Oba, sou espírita. Se você assistiu uma palestra espírita e isso for o suficiente para você começar a mudar a sua vida, tentar lidar com as suas más inclinações, fofoca, tabagismo, alcoolismo, drogadição, pornografia excessiva, sexualidade desvairada. Desvairada que eu falo não é ter muitos parceiros ou muitas parceiras. O corpo é teu, faz o que você quiser. É uma sexualidade desvairada porque ela não te leva a lugar nenhum. Você não constrói nada com aquilo. Faz bêbado, não sabe com quem foi, não sabe que está com doença, toda hora está com medo de pegar um HIV, toda hora está com medo de uma hepatite, toda hora está com medo de uma gravidez, não fica uma coisa saudável, é doente para você. Se você vai por todos esses níveis, caminhando assim, profundamente, mas aí depois de uma palestra você entra em contato e percebe que dá para mudar isso e que você quer se reformar e pouco a pouco vai fazendo um esforço, você já é mais espírita do que alguns dirigentes que não fazem nada, que só ficam ali pelo status quo. É só isso que está escrito aqui. Tá legal? Quando a pessoa, eu sou há 20 anos, eu sou espírita. Não sei, amigo. Há 20 anos você frequenta uma casa espírita. Se você é espírita um dia, eu ainda não sei. Vamos dar um tempo para descobrir se é por isso mesmo. Porque é muito fácil falar que é algo só porque frequenta. Mas existe todo o processo de vencer as dificuldades daquilo. Frequentar uma faculdade de pedagogia não vai fazer de você pedagoga. O que vai fazer de você pedagoga é frequentar a escola, fazendo estágio com um aluno que não te respeita porque você é só estagiária, com professor às vezes que não te respeita porque não quer que você tome o lugar e um monte de outras coisas. Os trabalhos que você faz e o grupo não fez a parte dele, você fez a tua e você é punido por isso, você fica com raiva. Todo esse processo. Agora, se fosse só para ficar sentadinho aqui assistindo aula e fazendo prova, aí qualquer um conseguiria. Não, estar na vida, estar numa casa espírita não faz de mim um espírita. O que faz de mim um espírita é isso aqui. Isso não sou eu dizendo. Tá legal? Aplica isso na tua vida. E veja o quanto você está fazendo isso. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, vai acabar aqui. O outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre consegue quando tem força de vontade. Por isso que é motivador. Agora, o que eu estou dizendo aqui, não é você tem que virar espírita. Eu não estou nem aí. Eu quero que você encontre felicidade na tua vida, porque é o que eu estou buscando para mim. Mas se você quer sair por aí, apontando o dedo para dizer, esse é espírita, eu sou espírita, não sei o quê, toma cuidado, porque você pode estar passando vergonha. Ou estar manifestando ignorância, porque até então não tinha lido esse trecho. Ou tinha lido, mas como foi dito no começo, não absorveu. O convite é para que você absorva. Aí você pode dizer, sou espírita. Sou espírita e comecei ontem, quando eu cortei os 20 cigarros que eu fumava, eu passei a fumar só 19. Isso faz de mim um espírita. Porque eu batia no meu filho por qualquer coisa, agora eu estou só gritando. Isso faz de você um espírita. É este passo a passo, é reconhecer que a mudança não é milagrosa, não é da noite para o dia, mas que ela é possível para quem tem força de vontade. Como está aqui no finzinho. Tranquilos? Tranquilas? Maria José Algimora, eu vou entrar aqui, o estudo vai passar um pouquinho do tempo normal, porque teve a interrupção da energia elétrica, tá? Maria José Algimori, a maior dificuldade de permanecer na doutrina seria a orientação da reforma íntima tão necessária? Sim, porque é uma cobrança, né? O problema não é só a orientação da reforma íntima, é que tem muita gente que não tem preparo para lidar com saúde mental e emocional e quer ficar fazendo curso de reforma íntima, porque leu 2 livros. Reforma íntima é punk. Não monta um grupo só porque é bonitinho, não.
Porque a hora que o bicho pegar e você não tiver recurso para lidar com aquilo, com a catarse, com uma síncope, com um transtorno, uma síndrome neurovegetativa, se você não for capaz de lidar com essas informações, uma pessoa que entra em contato com informações muito bruscas, ou é forçada a falar sem estar preparado, depois fica com ideação suicida, reforma íntima. Tá? É dar uma nova forma ao que está lá dentro. Você não faz isso entrando com uma britadeira. Você vai como se fosse uma pessoa fazendo restauração de obra de arte. Mas tem gente que acha que porque leu 2, 3 livros pode criar grupo de reforma íntima e não vai ter consequência com isso. Então o problema não é só o chamado à reforma íntima, é o despreparo de algumas pessoas que se colocam como facilitadores da reforma íntima e na verdade não estão nem arranhando a superfície. É. 17.4 Parábola do semeador. Vamos dar continuidade agora, fica essa questão do que é um bom espírita. Ficou muito claro, né? Não tem nem o que explorar mais. Item 5. Nesse mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. E vieram para ele muitas pessoas, de tal sorte que subiu num barco onde se sentou, enquanto o povo permaneceu na praia. E ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que saiu o semeador a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vieram os pássaros do céu e comeram-na. Outra semente caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, mas nasceu assim mesmo, embora a terra não tivesse profundidade. Mas tendo o sol se erguido, a queimou, e como não tinha raiz, ela secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a sufocaram. Uma outra caiu finalmente em boa terra, e dava frutos. Alguns grãos rendiam 100 para 1, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Isso está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. E aí em Mateus 13, 18 a 23, tem a continuidade. Escutai a parábola daquele que semeia. Aquele que ouve a parábola do reino e não a entende, o espírito do mal vem e carrega o que foi semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é o que ouve a palavra e hoje a recebe no momento com alegria. Mas ele não tem em si raízes, antes é de pouca duração. E quando acontecem as tribulações e as perseguições por amor da palavra, logo se escandaliza. O que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, às vezes 100, e outro 60, e outro 30 por 1. A explicação é muito clara. Quando Jesus fala da parábola e depois tem essa explicação, a explicação traz essa resposta. Eu sou alguma dessas pessoas. Eu estou em algum destes pontos. Ah, mas é forma geral, eu sou espinheiro para tudo? Não. Mas tem informações, por exemplo, que vão te dar de política que você não quer saber, só interessa no momento. Outras que vão te dar de moda e você sabe tudo desde 1920. Nós não somos uma coisa só para tudo. O estudo hoje foca em o semeador saiu a semear. A tua semeadura é eu tenho amor pelo meu filho e eu vou dar um conselho para o meu filho. Se o teu filho é solo fértil, infértil, arenoso, pedregoso, espinhoso, aí são outros 500. O que interessa é não duvidar da qualidade da tua semente se ela fez sentido para você. Foi o suficiente para você? É o suficiente para mais alguém. Eu não estou aqui falando para não contestar as suas verdades. Conteste as suas verdades. Mas se você fala assim, ó, eu li o livro dos Espíritos e isso fez muito sentido, dê o livro dos Espíritos para uma pessoa. Se ela falar assim, eu li as 100 primeiras perguntas e achei uma babaquice, beleza. Deixa quieto. Não significa agora, então eu tenho que dar o evangelho. Esquece. Não vai rolar. O caminho vai ser de outro jeito para essa pessoa.
Vai por outros caminhos, vai chegar no mesmo lugar que você, mas por outros caminhos. E com certeza tem algo que ela sabe que te fará bem saber. A definição maior é como é para você, tá? Quando você escuta isso. Você entende? Quando a pessoa fala uma coisa nesse sentido e uma pessoa diz assim para você: olha, você é muito arrogante, você podia dar uma melhorada aí na tua raiva, né? Você é uma pessoa que procrastina muito, você é uma pessoa que reclama demais. Isso é o amor chegando até você através do feedback de alguém que te ama e quer que você melhore. Como você recebe essa evangelização? É? Não entende e deixa pra lá? Recebe, fica feliz, mas daqui a pouco já esquece? No primeiro problema você já joga tudo no lixo? Ah, quantas pessoas não são assim no relacionamento? A namorada vai e fala pro namorado: amor, tenha um pouco mais de romantismo. Fale mais palavras doces. Aí o cara fala: tá bom. Ele ficou uma semana fazendo isso e daqui a pouco já para de novo. Aí a namorada vem e fala: amor, mas toda vez, toda vez. É a mesma coisa com Jesus. Toda vez. Ah, a pessoa fala: não, eu quero perdoar. Não, mas esse não dá para perdoar, porque ele foi muito violento comigo. Fica claro isso aqui? Quando o negócio aparece e o indivíduo não consegue manter mais aquela crença, é essa representação aqui, ó. Logo se escandaliza. Né? Aquele que recebe meio as pedras, não tem a raiz, né? O que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as preocupações deste mundo e o engano das riquezas sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. Muito comum também pessoas que se sentem compelidas a fazer algo. Olha, eu vou começar a fazer trabalho voluntário ao sábado. Aí vem o tio e liga: ó, a casa da praia vai estar vazia no fim de semana, não quer ir lá? Não? Ih, rapaz, vou. Aí na próxima semana, ó, vai ter um evento aqui, uma feijoada em comemoração aos 20 anos da nossa graduação do colegial. Vamos? Vamos. E ela não vai. Vai se deixando levar por outras coisas. O caminho é esse. Isso vale também para, por exemplo, quem fala: case comigo, vamos ser felizes para sempre, e depois fica com adultério. Não deu conta de manter. As outras coisas daquilo que foi proposto cegaram a pessoa. Aquele que recebe a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a entende e dá fruto. Às vezes mais, às vezes menos. O ponto central é: não se compare com quem já está dando muito fruto. Poxa, quero ser um expositor espírita, mas agora eu vou começar como se já tem uns caras com 50 livros escritos. Problema deles. Você tem que focar em dar a primeira palestra. Ninguém chegou em 50 livros da noite para o dia. É nesse sentido. Se o que você dá conta é fazer uma palestra para 6 pessoas, você já está dando fruto. São 6 pessoas. Se o outro consegue juntar 6 mil, ou a banda junta 60 mil para fazer um show, ótimo, legal para eles, mas tudo começa numa garagem. A maioria dessas bandas que lotam estádios hoje, principalmente no rock, no metal, começaram em garagem. 4 moleques ali de 19, 20 anos que tocavam instrumentos e falaram: vamos fazer um som, hoje estão aí, ó. O trabalho começa no passo que você dá em direção a fazer alguma coisa a mais para você. Se depois isso vira uma coisa a mais para o outro, melhor ainda. Se o outro vira uma semente de um fruto que vai... aí você perde o controle. Como eu falo aqui do canal Mude, já não sei mais o tamanho disso aqui. Eu venho aqui, jogo um monte de semente que me foram jogadas, as boas, lógico, não estou aqui tacando lixo. Muita coisa que eu aprendi que fez sentido para mim, que mudou a minha vida, eu jogo aqui. Muita gente discorda dessas coisas, outros absorvem isso, outros pegam isso e fazem mais do que eu mesmo fui capaz de fazer, e assim é a vida. E aí tudo que acontece é fruto. Quando você é gentil com uma pessoa porque lembrou de algo que viu aqui no estudo, isso é um fruto do estudo, que é um fruto do que Kardec fez, que é um fruto das inquietações que eu tive na minha vida e fui buscar respostas. E todas as coisas se juntam por um caminho só que é maior do que todos nós. Nós apenas estamos aqui permitindo que a corrente flua. Nós não somos a eletricidade.
Tá? Como disse a Luciana aqui, ó. Depois dos estudos estou mais calma, mais serena, mas às vezes não consigo segurar e explodo. Falta muito estudo ainda, Luciana Fonseca. Sim, mas você ficou mais calma e mais do que era. Já consegue perceber as tuas explosões. Isso está ótimo para você. Talvez para quem está de fora ache que é pouco, mas não, poxa, você mudou. E reconhece que pode mudar mais. É por aí mesmo. Vamos começando a ir por esse caminho. A Carmen fala de um livro que eu já indiquei aqui, né? Comecei a ler O Homem e seus Símbolos de Carl Jung. Pus aqui porque sugiro sempre. A leitura desse livro é muito importante para quem quiser entender vários fenômenos da mente humana, que muitos dos quais o Espiritismo explica, sem necessariamente estudar Espiritismo. Né? Aí nós vamos que vamos. E aqui a explicação é já não mais do Evangelho, a explicação do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, já não mais na Bíblia. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais ele é apenas uma letra morta, que, semelhante à semente caída nas pedras, não produz fruto algum? Ela encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que se ligam apenas aos fenômenos materiais, deles não tirando nenhum proveito, pois os veem como um simples objeto de curiosidade? Daqueles que buscam apenas o brilho das comunicações espíritas e interessando-se por elas apenas para satisfazer a sua imaginação, mas que, depois de vê-las realizadas, continuam tão frios e indiferentes como antes? Que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deixam a aplicação deles para os outros e não para si mesmos? Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como as sementes caídas na boa terra e produzem frutos. Então eles pegam a parábola e aplicam isso a essas coisas que eu disse, né? Questão relacionada ao espiritismo. E essa parte aqui de aplicar aos outros é muito interessante. Eu não posso falar por todos, eu posso falar por mim. Mas todas as vezes, todas, sem exceção, que eu terminei uma palestra, onde quer que fosse, isso desde 2007 eu faço palestra, então imagina, e alguém falou assim para mim: Vitor, me passa o teu contato, que eu quero que o meu filho faça terapia com você. Todas as vezes eu cheguei à conclusão que o problema, quem tinha que fazer terapia, é justamente quem me pediu o contato. Aí a mãe pede. Você vai conversar com o filho e descobre que a mãe é extremamente castradora, manipuladora e um monte de coisas. Aí o pai. Aí você descobre que o pai é alcoolista, que chega em casa brigando e não sei o quê. Portanto, eu entendo isso com muita clareza. A pessoa acaba a palestra e fala assim: ai, Vitor, que palestra linda, vai estar no YouTube, meu marido precisa assistir. Também, fala assim, seria muito bom se o meu marido também visse. Mas quando a pessoa indica para alguém, é porque ela realmente está teflonada e não vai absorver o conteúdo, não entende que aquilo é para ela. Também. Tá? As diversas maneiras pelas quais podemos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Há pessoas que entendem apenas como letra morta, não produz fruto algum. Tá? Não é o símbolo daqueles que se ligam apenas aos fenômenos materiais, deles não tirando nenhum proveito, pois os veem como simples objeto de curiosidade. Daqueles que buscam apenas o brilho das comunicações espíritas, e interessando-se por elas apenas para satisfazer sua imaginação, você que é médium e fica indo na reunião mediúnica só porque dá status ser médium da casa? Ou dialogador? Se você não está ali realmente para usar a tua mediunidade para auxiliar espíritos em sofrimento, ou para desenvolver a tua habilidade de diálogo, para conseguir tornar isso melhor, você está fazendo a coisa pelo motivo errado. Pode estar funcional, mas é pelo motivo errado. Você não está aí como dialogador, dialogadora só para provar, olha só, consegui dobrar o espírito milenar do mago, não sei o que. Isso aí é baboseira. Você está aí para servir. Então sente como um médium para servir. Não fique pensando, será que o espírito mais bravo vai vir em mim? Não fica nessa, porque essa é a motivação que está sendo colocada aqui. Tá? Você está indo só pelo fenômeno, não está indo pelo que realmente é.
que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas deixam a aplicação deles para os outros e não para si mesmos, dessas pessoas que eu falei. Daqueles, enfim, para quem essas instruções são como sementes caídas na boa terra e produzem frutos. Aí eles estão dizendo, cada um vai determinar o que significa isso aqui tudo. Se vai te modificar como um ser humano, se vai te modificar como espírita, como o espírito, é isso que vai determinar o que você faz de tudo que foi dito aqui hoje. Próximo encontro, então, no dia 25, capítulo 17, Sede Perfeitos, parte 3. Será o último do ano. Gostaram? Aí a Carmen complementa aqui, ó, como ela já tinha dito. Já fiz isso, assistindo uma palestra pensando que seria ótima para determinada pessoa. Depois me dei conta que era para mim. É isso mesmo. Aí um ditado que a Ivone coloca. Tem gente que ouve com a pá, joga para os outros. E outros ouvem com a enxada, puxam para si. Bom. Socorro Pereira, o processo é lento. Vamos em frente com força de vontade. Gratidão por tudo, avante sempre. É lento, mas quanto tempo já estamos aqui, né, Socorro? Por isso mesmo que não estamos com pressa. Certo, senhoras e senhores, muito obrigado então pela compreensão também da queda da internet, da energia elétrica. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui para se o estudo ficou uma coisa só ou se ele recortou, mas ele estará no YouTube muito em breve, já no SoundCloud e no Spotify. Tá? Muito obrigado a todos e todas vocês pela companhia, muito obrigado pelo carinho, que possamos iniciar aí mais uma semana de progresso, né? Profissional, espiritual, moral, por que não? Nos vemos amanhã no estudo de Joana de Ângeles e para quem faz apenas este, nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.